Sanica de Veneti e como eram os investimentos na República de Veneza. Eu sei que esse vídeo foge dos outros vídeos, né? Investimentos na República de Veneza, mas eu pensei, eu falei sobre as moedas, enfim, as trocas comerciais. Seria legal também a gente descobrir como se ganhava dinheiro, assim, dinheiro substancial. A gente sabe que existia ali os agricultores, existia aquela coisa dos artesãos e tudo mais, mas investimento para a pessoa ganhar um dinheiro a mais, ganhar muito mais dinheiro, como é que funcionava isso? Existia naquela época, né? A gente fala principalmente da Idade Média, que foi o período mais longo ali. Será que isso existia? Vamos ver no vídeo até o final. Eu sou Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lenguamar e te convido para curtir o vídeo, para se inscrever no canal e, claro, né, deixa aí o seu comentário. O seu comentário é muito relevante, a sua sugestão a respeito, enfim, de todos os vídeos que você vê, mas se não tiver nada para comentar, deixa um emoji, porque ele sempre ajuda o canal. Vocês precisam, se você gosta do canal, é claro, seria bom que você interagisse com o canal em todos os aspectos, inclusive nos comentários, deixando um emoji, alguma coisa, ou escrevendo efetivamente, se você tiver alguma coisa para escrever, é claro, né? E, portanto, a gente vai começar esse vídeo aqui. Esse vídeo é relacionado sobre as possibilidades, sim, de investimentos daquela época. Olha só, os investimentos feitos na República de Veneza variavam amplamente, assim como os lucros que se podia obter naquela época, tá? Veneza era uma potência comercial significativa durante a Idade Média e o Renascimento. E os mercadores, principalmente, né, da cidade, estavam envolvidos em diversas atividades econômicas como comércio, finanças, empréstimos e investimentos em diversos setores possíveis. Aqui estão alguns dos tipos aí de investimentos que eu baixei para vocês. Comércio internacional. Veneza era um importante centro comercial e porto marítimo, e os mercadores vênetos estavam envolvidos no comércio de uma variedade de bens como especiarias, seda, tecidos finos, metais preciosos e obras de arte. Eles compravam mercadorias de uma região e as revendiam em outras, obtendo lucro com a diferença de preços. É por isso que eles se arriscavam, iam para grandes viagens e tudo mais, né? Para eles conseguirem, se possível, a preço de banana, como a gente diz aqui no Brasil, né? Um preço muito barato em outras regiões para depois entrar na Europa e vender por um preço muito mais caro. Empréstimos e finanças. Os mercadores vênetos também atuavam como banqueiros e credores. Eles emprestavam dinheiro a governos, nobres e outros comerciantes, cobrando juros sobre os empréstimos. Investimentos imobiliários. Alguns mercadores investiam em propriedades imobiliárias, como casas, terrenos e edifícios. O aluguel, claro, né, dessas propriedades proporcionava uma fonte constante de renda para essas pessoas. Investimentos em navios e rotas comerciais. Investir em navios e empreender viagens comerciais arriscadas era uma prática comum para os mercadores vênetos. Eles podiam comprar navios ou financiar expedições para colher os lucros do comércio internacional. Aí, comércio de títulos e mercadorias financeiras. A República de Veneza também tinha um sofisticado sistema financeiro que permitia o comércio de títulos, como dívidas governamentais e outros instrumentos financeiros, que é o que existe até hoje, né? O título, o tesouro, né? Enfim, que os governos emitem as suas dívidas para os investidores irem lá e comprar um pedaço e emprestar o dinheiro para o governo. Isso já funcionava lá com a República de Veneza também. É claro que quanto aos lucros, eles variavam, né? A gente não consegue falar especificamente sobre isso. Amplamente dependente aí dos tipos de investimentos, do sucesso dos empreendimentos comerciais e das condições econômicas. Alguns mercadores obtinham lucros substanciais e aumentavam a sua riqueza, enquanto outros podiam enfrentar prejuízos, que é o que ocorre também nos dias de hoje. A República de Veneza tinha uma economia diversificada, e bem dinâmica, assim, e os ganhos dos mercadores eram influenciados por muitos fatores, incluindo concorrência, riscos marítimos, flutuações de preços e mudanças políticas e econômicas em toda a região do Mediterrâneo e além disso. Espero que você tenha gostado do vídeo. É um vídeo um pouco mais curto, como eu falei para vocês, existia essa possibilidade aí também de ser, enfim, bem sucedido. Muitas vezes existia mais na República de Veneza do que em outros lugares, porque se tinha esse comércio um pouco mais livre do que existia às vezes em muitas outras partes, que era uma economia um pouco mais feudal, sabe? Uma economia um pouco bem mais controlada ali e voltada ao agrícola, enquanto ali na República de Veneza, óbvio, você tinha isso também,
principalmente no interior, mas os centros ligados aí à capital Veneza permitiam que você também se tornasse outras coisas, que você explorasse o mundo e tentasse ser, quem sabe, né, algum dia também um nobre aí, por que não? Essa era a chance de enriquecer naquele tempo aí, e de fato muitas pessoas se tornaram ricas, não só venezianos, mas pessoas que vieram do interior e foram para lá, né, para a capital, para conseguir ter acesso a essas coisas aí. Pessoas que queriam, que tinham essa vontade de se arriscar. Naquela época, os riscos muitas vezes também envolviam o risco de se perder a própria vida, né? Espero que você tenha gostado do vídeo. Comenta aí, deixa a sua sugestão, o que você achou do vídeo. Se você tem curiosidade de saber mais coisas típicas, singulares daquele tempo. E, claro, se não tiver nada, deixa um emoji, né? Um emoji do Vêneto ali, um leãozinho do Vêneto, ou qualquer outro emoji também. Ajuda aí bastante o vídeo. Vi ringrazio molto, ciao ciao, ci vedremo.